Olá! Hoje a gente vai começar então a nossa rodada de artigos. Então o Descontra-Artigo dessa semana vai abordar um tema da oceanografia biológica. O tema dessa semana é águas vivas. Bom, elas podem influenciar na produção de salmão no Pacífico? Eles dizem que sim. Realmente, águas vivas elas podem influenciar na produção de salmão juvenil ali no norte do Pacífico. E a gente vai explicar por quê. Evidências que blooms de águas-vivas impactam a produção de salmão no noroeste do Pacífico. Artigo publicado em abril de 2016 pela revista Ecosphere. Segundo o artigo, a produção de salmão, ela geralmente é estável ao longo dos anos, porém ela pode sofrer algumas flutuações, sendo essas em função de processos oceanográficos ou mesmo biológicos, como, por exemplo, o processo de bottom-up, que ele acaba influenciando na disponibilidade de presas para o salmão. Bom, então onde entra a água-viva nessa história? As águas-vivas, elas são, vamos dizer, animais que têm certa vantagem adaptativa e competitiva, principalmente nessa região. Por quê? Porque elas são organismos que têm uma alta taxa de reprodução, elas quase não têm predadores e elas têm uma dieta muito variável. Então, as águas-vivas, elas têm uma dieta baseada no zooplâncton. Consequentemente, quando você tem blooms de água-viva, elas vão acabar consumindo muito zooplâncton e afetar a disponibilidade para os próximos níveis tróficos, como os peixes menores. E os peixes menores, por sua vez, servem de alimento para os salmões juvenis. Então, indiretamente, elas vão acabar afetando na produção dos salmões juvenis. Sendo assim, o objetivo do trabalho é avaliar a produção de salmão desde 1999 até 2012 e relacionar com os blooms de água-viva nos períodos de verão na região do nordeste do Oceano Pacífico. Então, o que eles fizeram? Foram feitos, então, 8 transectos no nordeste do Pacífico, ali próximos à costa do Oregon e Washington, como mostra aqui nesse mapinha. E esses 8 transectos foram realizados durante os meses de maio, junho e setembro de todos os anos, ou seja, no verão do hemisfério norte. Então, nos materiais e métodos, eles fizeram a coleta de indivíduos por arrastos pelágicos para poder verificar a biomassa de águas-vivas, assim como também a abundância e a intensidade de alimentação dos salmões. Além disso, foi realizada também a simulação de cenários através de modelos ecossistêmicos para poder observar se os blooms de águas-vivas podem influenciar no fluxo de energia da cadeia trófica. Os salmões juvenis, eles identificaram 2 tipos que a gente não conseguiu encontrar uma tradução para o português adequada. Então, eles chamam de salmão corro e de salmão chinook. Então, essas são as nomenclaturas que a gente vai utilizar ao longo do texto. Os primeiros resultados com relação a essa abundância e biomassa de águas-vivas é que 75% da biomassa de águas-vivas ela foi principalmente encontrada nas latitudes a partir do rio Columbia para cima, mais ao norte. Outra coisa interessante foi que o salmão do tipo corro, a distribuição dele não teve correlação com a biomassa de águas-vivas. Já com relação ao salmão do tipo chinook, nas suas 2 fases de desenvolvimento, a abundância ela foi muito relacionada com a biomassa de águas-vivas. A intensidade de alimentação dos salmões juvenis relacionados com a ocorrência ou não de águas-vivas, os resultados mostraram que em setembro, os 3 tipos de salmões, eles estavam com os estômagos bem mais cheios, bem mais satisfeitos, em locais onde havia uma baixa biomassa de águas-vivas. Porém, já em junho, os indivíduos capturados em locais com uma alta biomassa de águas-vivas não necessariamente mostraram um alto índice, uma alta intensidade de alimentação. Vocês podem perceber que a gente está olhando muitas vezes ali porque a gente está tendo a nossa colinha, porque depois, se vocês lerem o artigo, vocês perceberão que ele é uma linguagem bem complicada. Então, a gente está tentando. Então, vamos lá. Modelagem ecossistêmica. Foram feitos 2 tipos de modelagem. Uma modelagem, eles simularam um aumento de 25% do fluxo de energia do produtor para o consumidor. E com isso, se percebeu que, dentre os 2 competidores do salmão, tem um competidor direto,
que são os peixes forrageiros, porque eles se alimentam de peixes menores, assim como os salmões, e também o competidor indireto, que são as águas-vivas, que se alimentam do zooplâncton, que é alimento para os peixes menores e com isso para o salmão. Então, com essa simulação, eles perceberam que existe a competição tanto entre os peixes forrageiros e o salmão, como também das águas-vivas e o salmão. Só que nesse tipo de simulação, onde eles aumentaram o fluxo de energia, o competidor direto, ele acaba tendo uma maior influência na disponibilidade de alimento para o salmão do que a própria água-viva. No entanto, em uma segunda simulação, eles duplicaram o número médio de biomassa de água-viva, ou seja, eles simularam um bloom de águas-vivas. Com a duplicação da biomassa de águas-vivas, eles perceberam que houve uma redução do alimento para as cadeias seguintes, e houve impactos tanto em petréis como nos peixes forrageiros e propriamente nos salmões, enquanto que para sardinhas e anchovas foi de apenas de 7 a 12%. Bom, na discussão, calma gente, tá acabando. Na discussão, então, a gente vai enfatizar alguns pontos importantes, como, por exemplo, eles propõem então que em períodos de alto consumo do zooplâncton pelas águas-vivas, a gente vai ter todo um desequilíbrio no fluxo de energia para os outros níveis tróficos, e isso consequentemente vai reduzir a intensidade de alimentação dos juvenis e também a sua taxa de crescimento, e daí vai afetar a sua capacidade de sobrevivência até ele virar adulto, né? O seu sucesso de sobrevivência até que ele vire adulto. Então, como conclusão do artigo, acho que o principal seria falar que realmente os blooms de águas-vivas, eles podem redirecionar todo o fluxo de energia de uma cadeia trófica. E com relação a esse estudo especificamente, isso vai acabar gerando um impacto na produção do salmão ali no norte do Pacífico. E acho que uma conclusão indireta, por favor. Também que tanto esses blooms periódicos quanto de longo prazo, eles possuem geralmente impactos negativos nos serviços ecossistêmicos, do qual nós também dependemos. Então, isso é uma coisa muito importante. É interessante a gente entender por que esses blooms acontecem e por que eles estão se tornando mais frequentes. E é isso. Bom, com isso a gente fecha esse nosso primeiro artigo, nosso primeiro vídeo. A gente espera que não tenha sido muito entediante nem nada. O link do artigo está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal aqui do cantinho, aqui no ladinho. E escrevam nos comentários também que vocês gostaram, o que não gostaram. A gente volta semana que vem com um vídeo a respeito de oceanografia química. E aguardem por mais notícias durante a semana. É isso. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau.